Marcos 4 e 22 nos diz assim: porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Estava encoberto, agora está sendo o quê? Revelado. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Torceiro colocou mentira aqui dentro, achou que ia ficar encoberto, só que não ficou. Está sendo revelado. Hoje está sendo revelado. Por quê? Porque não foi feito para ficar oculto, mas foi feito para ser revelado. Só que quem vai entender isso? Só quem tem olhos iluminados e é o homem espiritual, que é o que nós vamos estar aprendendo aqui hoje. Esse homem espiritual existe, ele está aqui. Esse homem espiritual existe, só que esse homem espiritual, você só consegue enxergar ele, conhecer ele através da palavra. Por quê? Porque para o povo hoje evangélico, o homem espiritual é o homem que lê mais Bíblia, é o homem que mais jejua, é o homem que vai no monte e é o homem que mais consagra. Só que esse não é o homem espiritual. O homem espiritual, meu filho, está aí, tem nada a ver com isso. Ô menino, se fosse para ser, eu fosse para ser o homem espiritual, eu era o homem mais espiritual, que o tanto que eu já jejuei e li Bíblia, li a Bíblia toda 2 vezes, subi um monte, desci um monte, e paletó e gravata, e Bíblia debaixo do braço desenfreado. Então eu era o homem mais espiritual da terra. Os pastores então são os homens mais espirituais da terra. Só que não é isso que é o homem espiritual. Vamos orar e nós vamos entender. Vamos orar então. Querido Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado, Emanuel, nós entramos neste momento aqui na Tua presença, Pai. Este lugar não é outro lugar a não ser a Tua casa. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu se faz presente no meio deles. E nós estamos aqui, meu Pai, para trazer a revelação do Evangelho da graça do Pai. Que as nossas mentes sejam abertas nesta noite, que nós possamos entender e conhecer verdadeiramente quem é o homem espiritual. Ó Pai eterno, Pai amado, fala conosco mais uma vez nesta noite e nos revela a Tua palavra de forma e maneira sobrenatural, em nome do Teu Filho amado. Amém. Então vamos lá, gente, o homem espiritual. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que vai estar sendo falado aqui. Por quê? Porque a Bíblia ela não está na ordem cronológica. A Bíblia não está na ordem cronológica. Tem coisa que está na frente, tem coisa que está atrás. Tem coisa que está atrás, tem coisa que está na frente. Tem coisa que está lá no final, tem coisa que está cá atrás. Ela não está. Então, até os versículos costumam estar fora de ordem. O livro de Apocalipse mesmo é uma salada danada, uma mistureba danada, que você tem que ir lá atrás, casar com o que está aqui, o que está na frente, para você conseguir entender. E assim, Gênesis também. Vamos olhar lá, Gênesis 1, 26. E disse o Pai: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse o Pai: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou o Pai o homem, à sua imagem. A imagem do Pai o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, antes de existir tudo, o que o Pai faz? Quando o Pai está criando, você só vê ele fazendo uma coisa. Quando ele está criando, o que ele faz? Ele só fica assim, ó, haja, 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 haja luz, haja sol, haja lua, haja porção seca, haja isso, haja aquilo. Então ele está fazendo o que? Ele está criando, não é? Olha lá. E criou o Pai, o homem, a sua imagem. A imagem do Pai o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui, o que ele criou aqui? Criou homem e mulher. Se ele criou, aqui está falando o quê? Ele criou. Se ele criou, é assim, ó, haja. Ele criou
Ele criou os espíritos. Aqui ele estava criando os espíritos. Vocês vão entender isso aqui agora. Aqui ele não estava criando o homem e a mulher. Ele estava criando os espíritos. Por quê? Criou é do nada. Haja. Quando nós lemos ali que ele falou façamos. Quando fala criou, é uma coisa que aparece do nada. Não existe nada para você criar alguma coisa. Agora, quando fala façamos, já tem que existir alguma coisa. Quando ele falou façamos, por quê? Porque já tinha terra. Aí ele foi fazer. Façamos. Criar é uma coisa, fazer é outra. Criar é diferente. Fazer, criar é do nada. Ele falou haja e aparece. Então ele falou haja e os espíritos foram criados. O espírito do homem e o espírito da mulher foram criados. Aí agora vocês vão ver lá. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Eterno fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Eterno não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas espera aí, não havia homem para lavrar a terra, não? Nós não acabamos de falar ali que criou homem e mulher? Então por que não havia homem para lavrar a terra, gente? Por quê? Porque ele criou os espíritos. Aí depois cria a terra, cria as plantas, cria o jardim, cria tudo. Só que não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque até então só tinha o espírito. Aí o que ele vai fazer agora? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha lá. Agora ele vai formar o homem. Vai formar de quê? De uma matéria que já existe. E formou o Pai o homem do pó da terra. Fez o quê? Fez o boneco. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Mas espera aí, soprou em suas narinas o fôlego da vida? O que é fôlego da vida? Fôlego de vida é o espírito que já estava criado. Aí ele vai fazer agora o quê? Faz a carcaça e põe o espírito dentro. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Os espíritos já tinham sido criados agora, como Adão e Eva é a matriz, porque tudo começa com eles, eles são a matriz, porque se eles não fossem a matriz, a raça humana não existia. Então eles são a matriz, começa com eles. Aí ele faz o quê? Pega esse espírito que já tinha criado, que é o homem espiritual, e coloca dentro deste boneco. Esse boneco passa a ser o quê? Alma vivente. Então espíritos criado e homem formado. Formou da matéria que já tinha sido feito. E disse o pai: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ai, mas já não tinha criado, gente? Já não tinha criado a mulher? Por que está falando que vai fazer ainda? Olha lá. Então o pai fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o pai tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Gente, é muito mistério. É muito mistério para ser revelado que nós ainda não sabemos. Eu pego e te falo com você uma coisa aqui, ó. Nós temos que esmiuçar isso aí, buscar isso aí, tá? Porque aqui, ó, porque ele não formou Adão e não soprou nele o espírito. Aí agora eu pego e te falo com você, na mulher soprou? Na mulher soprou? O que ele fez? Só tirou da costela de Adão e fez e pronto. Você não vê falando que na mulher soprou o espírito, aí, mas pera aí. Aí tem que buscar para achar, vai ter que buscar do Pai essa revelação aí para ver o que tem, porque a palavra não fala não. Não fala dele soprando espírito na mulher não, só fala dele soprando espírito em Adão. Fala que tirou da costela dele, tá aí ó, sua companheira. Agora, como ela herdou o espírito, nós não sabemos. Aí tem algo aí para nós esmiuçar, mas isso não é para agora. Isso é para depois, mais para frente. Então, formou a mulher e trouxe para Adão. Só que vocês veem que os espíritos já tinham sido criados. Esse é o homem espiritual. Vamos lá. Em Jó 32, tá agora que vocês vão ver se esses espíritos foram criados e já existiam ou não. Olha lá. Na verdade, há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Ele já está falando, na verdade há um espírito no homem.
O que faz o homem viver, locomover, andar, mexer, movimentar, pensar, é o espírito. Tirou o espírito, a carne endurece. Então há um espírito no homem. Esse é o homem espiritual. Esse homem espiritual já tinha sido criado antes da fundação do mundo. Esse homem espiritual já tinha sido criado. Na verdade, há um espírito no homem. A inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Olha o que Jó está falando. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Isso ele está falando do corpo, da carcaça. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? Olha o mistério aí. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? Quem que você acha que é espírito ali? Quem que vocês acham que é espírito ali? O leite. O leite. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? Por quê? O espírito, o leite é líquido. Para ele virar queijo, ele tem que ganhar o quê? Corpo. Ele só ganha corpo depois que ele é coalhado. Então o Jó está falando, está entregando um mistério aqui. Porventura não me vazaste como leite? Aí, se você pegar aquilo ali e colocar uma linguagem ali dentro, perfeita para nós entender, vai ficar assim, ó. Porventura não me criaste como espírito e como corpo não me fizeste? É isso que Jó está falando. Porventura não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? Está falando, me criaste como espírito, mas porém depois me fizeste com corpo. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me teceste. Olha Jó falando. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Olha, gente. Olha que tremendo. Vida e misericórdia me concedeste, o teu cuidado guardou o meu espírito. Guardou aonde? Está guardado até hoje, dentro das carcaças, dentro dos corpos. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Olha o cuidado do Pai para conosco, guardou o nosso espírito aonde? Dentro deste corpo. E está guardado. Está guardado até hoje. Depois disso, o pai respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, agora o pai Jó estava falando, agora o pai vai começar a falar com ele. Ó, depois disso, o pai respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. O pai perguntando para Jó. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos do pai jubilavam. Ó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Quem são as estrelas das alvas aqui? As estrelas da alva, vocês sabem quem são? Nossa. Não. Espíritos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. O que significa estrela na Bíblia? Anjos. Quando os anjos da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos do Pai jubilavam. Quem jubilava ali? Os espíritos. Os espíritos são os filhos do Pai. Os anjos cantavam alegremente e os espíritos jubilavam. E os filhos do Pai são quem? Os espíritos que jubilavam. Por que são os espíritos? Olha lá. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai.
Olha os filhos do Pai aí, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai. Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e os filhos do Pai rejubilavam. Que os filhos do Pai eram esses? Os Espíritos que já tinham sido criados. Olha lá. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai. Continua. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Perguntando para Jó. Ou descobriram-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-nos saber se sabe tudo isso? Perguntando para Jó e falando, me faz saber, Jó. Me faz saber se você sabe tudo isso aí, ó. Quando eu estava fazendo isso tudo aí, me faz saber se você sabe onde é que você estava. Onde está o caminho? Onde está o caminho? Onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga aos seus limites e para que saiba as veredas da sua casa? Olha pra você ver o tanto de coisa que ele perguntou para Jó, se Jó sabia, e olha a resposta que ele vai dar para Jó. Olha, gente, a resposta que ele dá para Jó. Olha o homem espiritual aí, ó. Olha o homem espiritual que já estava lá quando tudo estava sendo criado. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos seus dias. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido. E como? E por ser grande o número dos teus dias. Por quê? Porque nós somos eternos. Nós não foi criado para ser condenado, meu filho, à perdição, não. Nós foi condenado, nós não fomos criados para ser condenados, não. Nós já somos de lá, nós já estava lá com ele. Os espíritos predestinados, criados, já estavam lá com ele, ó. Aí, ó. De certo, tu o sabes. Sabes o quê? Tudo que estava sendo feito, tudo que ele perguntou para ele, de certo tu sabes, porque já então eras nascido. E por ser grande o número dos teus dias. Mas por que ser grande o número dos teus dias? Porque, ó, já existia, ó, antes da fundação do mundo já existia, e vai voltar para lá, para continuar lá, porque lá é o lugar dele. E ele não perde aquele lugar. Ó, olha lá. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da mãe, te santifiquei as nações, te dei pro profeta. Ó, o Pai já te conhece, meu filho, já conhece o teu espírito. Antes de te formar no ventre, ele já te conhecia. Mas por quê? Porque já estava lá, já tinha sido criado antes da fundação do mundo. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de nós, ó, do nosso espírito vir no ventre da nossa mãe e tomar posse lá, para nós nascer, olha lá, já conhecia nós há muito tempo. Por quê? Porque foi ele que criou, já estava lá com ele, já conhecia. Vamos lá? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2 e 13. Mas devemos sempre dar graças ao Pai por vós, irmãos amados do Eterno, pois-vos teu Pai elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Está vendo? Desde o princípio. Para o quê? Para a salvação e santificação da carne? Santificação do Espírito. Não é a santificação da carne, é a santificação do Espírito e fé da verdade. Por que da verdade? Porque tem mentira sendo pregada. Tem mentira sendo ensinada. Mas quem que acredita na verdade, na fé da verdade? Só os espíritos que já foram criados, que já foram predestinados para esse propósito, chamado, eleito e escolhido. Já foi preparado para isso, não tem jeito. Bendito o eterno Pai de nosso Salvador, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em seu Filho. Já abençoou nós lá, ó, nos lugares celestiais. Em quem? No Filho. No Filho que veio para quê?
para nos reconciliar com Ele. Por quê? Porque por causa da falha de Adão e Eva, o que aconteceu com nós? Nós caímos. Nós ficamos sujeitos ao pecado, sujeitos à lei. Só que o que Ele faz? Envia o Filho para o quê? Para experimentar o mesmo que nós experimentamos no corpo de carne, que somos o que? Espíritos encarnados. O Filho vem e faz a mesma coisa. O Filho vem como espírito, entra num corpo de carne, nasce, cumpre o propósito, morre na cruz e o que? Reconcilia nós com Ele. Aí nós voltamos o quê? Ao nosso lugar de origem, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele agora. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem quer aceitar, levanta a mão. Quem aí quer aceitar Jesus, levanta a mão. E agora lá, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando o mundo ainda estava sendo criado, o mundo lá, antes da fundação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, já nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, não é agora não. Não é agora, não é esse negócio de levantar a mão, vou aceitar. Que ó, isso é o quê? Isso é mentira que o sistema evangélico corrupto tem ensinado. Por quê? Porque já elegeu, já foi escolhido antes da fundação do mundo. E nos predestinou para filhos de adoção por seu Filho, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ela, e nos predestinou para filho de adoção por seu Filho, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ela, segundo o beneplácito da sua vontade, a vontade dele. Não é a vontade do homem. Não adianta ninguém pensar que porque levantou a mão, falou que aceitou, está salvo. Não é. Por quê? Porque a verdade mesmo, se você for pegar e for tirar ela aqui dentro das Escrituras, o homem que caminha com o Filho, ele é livre, ele é liberto. Ele não depende de quê? Ó, ele não depende de dízimo, ele não depende de ceia, ele não depende de batismo, ele não depende de nada disso. Por quê? Porque ele só foi lavado e remido por uma coisa, pelo sangue do Filho. Quando o Filho derrama o sangue dele na cruz do Calvário e vira e fala assim, ó, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Sabe o que ele faz? Ó, pagou tudo. Já foi pago tudo, ninguém precisa fazer força, ficar fazendo esforço, não se matando, pagando preço, fazendo sacrifício, porque o sacrifício foi completo, o sacrifício foi excelente. O sacrifício não é imperfeito, o sacrifício não deixa sombra nenhuma de variação. Foi um sacrifício perfeito. Para o quê? Para nos purificar, nos limpar e nos reconciliar com Ele. Então nós fomos reconciliados na morte do Filho. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Pai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está vendo? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Pai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas que propósito é esse? É só quem é chamado segundo esse propósito. Você acha que é qualquer um que vai chegar aqui e vai acreditar que você já foi criado lá antes? O povo quer saber carne, o povo só olha para a carne, ninguém entende nada que é espiritual. A palavra fala assim que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernir. Todo mundo está tentando me discernir, mas não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque é carnal. O homem que consegue me discernir é só se for um homem espiritual. Se você for um homem espiritual, você consegue me discernir. Discernir como? Consegue entender o que eu estou falando e explicando. Aí você discerne e fala, o que está falando está certo mesmo. Mas por quê? Porque você é o homem espiritual. O homem carnal não consegue entender isso. O homem natural não entende, não tem jeito. Para ele isso é loucura, essas coisas para ele é loucura. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Olha lá, o que dantes conheceu, já conheceu, ó.
Antes de você ir no ventre da sua mãe, já te conhecia, porque ele te criou lá, ó, antes, lá, ó. Porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, conforme a imagem do seu filho. Mas por que conforme a imagem do seu filho? Ô gente, se nós for entrar nesse assunto aqui, isso é um assunto para depois. Mas eu vou pegar só uma palhinha aqui para você entender. Mas por que conforme a imagem do seu filho? Por quê? Porque Abel era a imagem de Adão e Caim não era. Só os predestinados que são imagem e semelhança do pai, do filho. Os que não são. Por quê? Porque são descendência de Caim. Descendência de Caim é o quê? Carne, não é espírito. Espíritos são os que foram criados, que são espíritos que é predestinado. Agora, geração de Caim não é, olha lá, conforme a imagem de seu filho. E quem que você vai ver falando que é imagem do filho? Do filho é quem? É Sete, o que veio depois de Abel. Porque Caim matou Abel e depois vai e nasce quem nasce? Sete. Por quê? Porque Sete foi feito imagem e semelhança de Adão. Então ele tinha a imagem do filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ó, e aos que ele predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ó, gente. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você foi chamado. Não adianta você achar que você vai entender isso aqui porque você quer, não. Você vai entender porque você foi chamado. Você só não está no sistema religioso e não está preso na corrupção porque você foi liberto, você foi chamado. Porque se você não fosse, você estava. Você estava preso. Aí olha lá o que ele fala. E aos que chamou, a esses também justificou. Quem justificou? Quem justificou foi ele. Aí hoje quem que justifica o povo? O batismo, a Santa Ceia. O povo que é salvo por quê? Por méritos próprios. Por méritos de justiça humana. Ah, se você não ceiar, se você não batizar, você vai para o inferno. Méritos humanos. Ele já justificou. Nós já somos justificados. Não é pão e suco que vai justificar, não é água que vai justificar, não é dízimo que vai te justificar, não é jejum que vai te justificar, não é consagração que vai justificar. Ele já justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Foi ele que justificou. E por que hoje o povo quer justificar a si próprio? Aí quando tenta se justificar, sabe o que faz? Pisa no filho e ultraja o Espírito da graça. Porque quando você tenta se justificar pelos seus méritos humanos, o que você pega e faz? Você está fazendo, ó, para mim o sacrifício de Cristo, ó, do Filho não valeu nada. Para mim o sacrifício dele foi em vão. Porque eu estou tentando justificar aqui por uma coisa que já foi feita. Olha lá. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Te chamou? Já te justificou. Você está, ó, livre, meu filho. Você está justificado. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez ter o quê? Temor? Mas que temor que é esse? Ter medo. Mas, gente, os evangélicos estão tudo com medo. Se eu não fazer isso aqui, eu vou para o inferno. Se eu não fazer aquilo acolá, eu vou para o inferno. Se eu não obedecer dessa forma, o meu pastor falou que eu vou para o inferno. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, para outra vez ficar tremendo, ficar com medo. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Papai querido. Esse é o espírito que nós recebemos. Nós recebemos o espírito de temor para ficar com medo, não. Se você sabe que você é salvo, que ele já justificou, pronto. Não tem ninguém que te condena, porque agora nenhuma condenação há para os que estão no Filho. Nenhuma condenação há. Mas por que os homens te condenam? Por quê? Por que você tem medo? Porque não recebeste espírito de escravidão. Sabe quem tem medo?
Quem está escravizado. E aonde que escraviza o povo? Aonde que escraviza o povo hoje na terra? Eu só conheço um lugar que escraviza o povo. Dentro dos templos. Por quê? Você tem que ir de segunda a sexta. Você não pode falhar um culto. Você tem uma liturgia para você seguir. Você tem um ritual. E você tem que cumprir ordenanças. Batizar, batismo, ceia e dízimo. Se você não cumprir ordenanças, você vai para o inferno. Aí é onde que você fica trêmulo com medo. Se eu não fizer, ele já falou que eu vou para o inferno. E não vai. Por quê? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, para outra vez ficar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recebeu, gente, o espírito de adoção de filho. Você recebeu, o espírito testifica com o seu espírito que você é filho. E se o espírito testifica com o seu espírito que você é filho, você, não é escravo mais, você é livre. Por quê? Porque tem um versículo que fala assim, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho permanece. O escravo não fica, o escravo quer, sabe o quê? O escravo quer ficar na religião, o escravo quer ficar, amarrado, laçado. Agora o filho não, o filho é liberto. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência do Pai. Olha lá, eleitos segundo a presciência do Pai, segundo, presciência. O que é presciência? Muito além, lá na eternidade, eleitos segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito. Você não vê hora nenhuma falando de santificação da carne. E que o povo faz tentando santificar a carne não é brincadeira, gente. Fica o dia inteiro, fica de, quer ver? Eu já fiquei de 8 da manhã até 10 da noite, sem colocar um pingo de água na boca e sem almoçar. Mas sabe pra quê? Eu também já fiquei. Aí. Mas sabe pra quê? Para quebrantar a minha carne. A minha carne, ela eleito segundo a presciência do Pai, em sim santificação do Espírito. Ô, gente, quem estiver pensando que carne santifica, tá enganado, porque o nosso maior adversário é a carne. E carne não converte, não. O que é a palavra? O que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número, parece que 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, lascívia, impureza, idolatria, invejas, porfia, dissensão e por aí vai. Só que quando você vai olhar o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é bem o contrário. O fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé. Olha a diferença. Por isso que não adianta tentar santificar a carne e o povo do sistema, que é o quê? Você tem que santificar. Vai santificar a carne? Olha lá, para a obediência e aspersão do sangue do seu Filho, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso aqui, essa graça e paz, que isso é multiplicada na vida de quem? Na vida de quem recebe o Espírito de adoção de filho. Para a obediência e aspersão do sangue do seu Filho. Não é aspersão na água. Não é ser imergido, lavado com água. Do sangue do seu Filho. Nós somos limpos pelo sangue dele. Eclesiastes 12:7, olha lá, e o corpo volte ao pó da terra, como era, e o espírito volte ao Pai que o deu. Tá vendo? O corpo volta para o pó, por quê? Porque foi formado. E o espírito que foi criado, que já é predestinado, já é salvo, volta para quem? Volta para o Pai que o deu. Esse espírito que volta para o Pai é o espírito, gente, que é do Pai. O espírito que é do Pai volta para o Pai. Por quê? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são do Pai, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá vendo? O espírito volta ao Pai, só que olha o que João fala.
Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são do Pai. O que João quer dizer com isso aqui? Que não são todos que são do Pai. Tem aí que não é do Pai. Porque já muito falsos profetas se tem levantado no mundo. Aí eu pego e falo com vocês. O povo de hoje, que prega Bíblia hoje, fala que os falsos profetas são quem? Que os falsos profetas são nós, que estão ensinando a palavra da verdade. Agora eu pego e te pergunto para você, há quantos mil anos João escreveu isso aqui? Será que João escreveu isso aqui foi ontem? Será que João escreveu isso aqui foi hoje? Há séculos que João escreveu isso aqui. Não é de hoje que esses falsos profetas surgiu e está enganando o povo, ludibriando o povo. E está todo mundo aí esperando chegar falso profeta. Porque no fim do tempo vai levantar falso profeta. Já levantou desde que a palavra foi corrompida, desde que o livro foi torcido e enxertado com heresia aqui dentro dele. Amados, não creia a todos, mas provai se os espíritos são do Pai. Quando João falou isso, o que ele falou? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Tinha levantado na época dele. Já tinha levantado. Olha lá. Isso tem levantado no mundo. E hoje estão aí os falsos profetas. Estão aí, Estão aí o quê? Ensinando Bíblia para o povo. Mas só que quando você vai entrar nas escrituras, mostrar para o povo o que está nas escrituras, que é verdadeiro, o povo não quer. Por quê? Porque já foi seduzido e preso pelo falso profeta. Porque o que é um falso profeta? Gente, um homem que ensina a verdade, ele nunca vai ser um falso profeta. Porque quem matou o filho, quem matou os profetas, quem matou os discípulos, foi quem? Foi a religião. E o que se prega hoje é religião. E se prega religião, tem falso profeta. Porque o que é um falso profeta? Falso profeta é o homem que prega aquilo que não é verdade. Pregou o que não é verdade? Falso profeta. Então os falsos profetas estão aonde? Dentro dos templos, que prega religião. Nascidos do Espírito. Os irmãos entenderam bem? Que esses espíritos já foram criados. Hoje só está aqui na terra, sabe para que estão aqui? Apenas para cumprir um propósito pelo qual foi chamado. Qual que é o propósito que você foi chamado? Nossa pergunta. Você sabe agora, você sabe para qual propósito que você foi chamado. Por que você está sendo perseguido? Por que hoje você é perseguido? Por causa da palavra da verdade. Você foi chamado para esse propósito. Aonde você falar, pau no seco. Aonde você pregar, falso profeta. Mas você foi chamado para esse propósito. Você não foi chamado para outro propósito. Nenhum de nós que está aqui, está ouvindo essa mensagem revelada através do Espírito da Verdade. Se você pregar, você vai ser perseguido. Mas por causa de quê? Porque você foi chamado para cumprir esse propósito. O Espírito seu só veio nesse corpo para o quê? Para cumprir este propósito, este chamado. E você só vai partir depois que você cumprir ele. Depois que você acabar de cumprir, aí você vai ser chamado. Até enquanto ele não vem, né? Agora, se ele vir e você estiver aqui ainda, de toda forma você tem que cumprir esse propósito, esse chamado, porque você foi chamado para isso. Porque se você não fosse chamado para isso, o seu espírito não ia entender nada. Ele só entende porque ele veio nesse corpo de carne e está aqui para o quê? Porque foi chamado para esse propósito. E todos que foram chamados para esse propósito, nos 4 cantos da terra, vão ir se agrupando e se reunindo para formar o quê? A igreja do Pai vivo. Nos 4 cantos, a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira está reunida um montinho em cada lugar. A igreja verdadeira não é essa multidão que vocês estão vendo reunida aí, não é. Não é porque que ele falou. Ele falou que a besta está sentada sobre o quê? Sobre povos, línguas e nações. E as maiores potências da terra são quem? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Que são o quê? As 3 religiões que vai fechar um acordo com o anticristo. Essas 3 religiões vão fechar um acordo com o anticristo. Então a besta está sentada sobre povo, línguas e nações. E para ela estar sentada sobre povos, línguas e nações, isso indica e mostra que o quê? Que não é pouca gente. E o maior número de pessoas está onde? Nas maior número de... E a igreja verdadeira mesmo está o quê? Está aos pinguinhos, está aos pouquinhos.
É um remanescente que está o quê? Espalhado em cada lugar. Só que esse remanescente é os poucos escolhidos que vai o quê? Que vai se agrupar naquele dia para o quê? Para voltar para o seu lugar de origem, de onde estava, quando já foi criado. Então isso é muito profundo, gente. Nós não somos homens carnais, nós somos homens espirituais que já o quê? Que já tem uma salvação. Aí você pega e vira para mim e fala assim comigo: mas uma vez salvo, salvo para sempre? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Ai, mas peraí, uma vez salvo, salvo para sempre, será que eu não perco a minha salvação? Mas depende muito da pessoa. Você sabe qual que é a garantia? Dessa salvação, qual que é? A garantia dessa salvação é o nome escrito aonde? No livro da vida, não é? A certeza e a garantia dessa salvação é o nome escrito no livro da vida. O que virou e falou? Se alguém... Só tem um jeito de você perder sua salvação. Estou falando que a pessoa vai ficar pecando, fazendo coisa errada, não. Porque semeou na carne, vai colher corrupção. Não adianta. Semeou na carne ali, sua carne vai ser castigada. Adianta por culpa de capeta, de demônio. Semeou na carne, sua carne vai colher o que ela semeou. Só que semeou no espírito, vai colher vida eterna. E sabe como que semeia na carne? O que virou e falou? O nome está escrito no livro da vida, não está? Então a pessoa é salva. Só que virou e falou assim, que ó, tem um jeito de você perder a sua salvação. Não acrescenteis nenhuma palavra nessa profecia e nem tira, porque se alguém acrescentar ou tirar, eu vou riscar o nome dele do livro da vida. Riscou? Já era. Riscou o nome, acabou. E quem que está com o nome riscado do livro? Quem está pregando mentira, gente. Quem está pregando coisa que não está aqui. Está pregando coisa que foi acrescentado. Então esse aí tem o nome dele no livro da vida? Não, o nome está riscado. Agora, se ele sair da mentira e passar para a verdade, se quando esse convencer disso, se arrepender e vir para a verdade, eu te garanto com você. O que falou com Moisés lá? Moisés virou e falou assim, ele falou, vou riscar o nome desse povo do livro. Vou riscar o nome desse do livro da vida meu. Moisés falou assim, não, que ó, risco o meu nome. Se o senhor tiver de riscar, então risco o meu nome. Sabe o que ele fez? Que ó, arrependeu de riscar. Então isso mostra que o quê? Ele arrepende, gente. Pode arriscar, mas também pode colocar de novo. Então quem está acrescentando ou tirando, o nome é arriscado no livro da vida. Só tem um povo que faz isso. Quem segue o quê? Quem segue o cristianismo, quem vive a lei. Quem vive a lei não tem condição do nome estar escrito no livro da vida. Por quê? Porque ele não prega o evangelho da verdade. Ele não prega a palavra verdadeira que liberta e coloca o homem em libertação. Ele prega a lei que o quê? Que escraviza o homem. Enquanto ele estiver pregando isso, o nome dele está arriscado. Então se não perde sua salvação à toa, não. Não adianta tremer, desesperar, achando que você perde a salvação, sua salvação, porque você foi ali, bebeu um copo de pinga. Depois você cai em si. Você é de carne. Você cai em si, depois, meu pai, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí o outro já bate a cabeça na parede, desesperando, fala, perdi minha salvação, caí. Não, não é assim não. Nós fomos comprados, gente, com sangue precioso. Ele não abre mão de nós por qualquer coisa, não. Não adianta achar que ele vai abrir mão de nós por qualquer besteirinho, qualquer besteira, não. Porque carne é carne, espírito é espírito. Tá? E o que ele falou com os discípulos lá, quando estava lá no jardim do Getsêmani? Vem orar comigo um pouco. Foi a primeira vez. E os discípulos não foi. Voltou segundo, os discípulos não foi. Depois ele volta e fala com eles, falou assim, que o quê? Vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne não vale para nada, gente.
a carne é fraca, minha carne não vale, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne, toda hora que você bobear, faz uma coisa errada. Toda hora que bobear, dá uma budoada nenhum. Toda hora que bobear, dá uma mal resposta nenhum. Toda hora que escorregar, briga. Toda hora que escorregar, entra em contenda. Carne. Só que o espírito está pronto. Só que quando você cai em si, o seu espírito fala, opa, peraí. A ocasião da carne, mas não pode dar. A carne está operando, a carne está imperando. Por isso que ele falou, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar em espírito, igual o Paulo falou, andar em espírito, você pode ter certeza, meu filho, a carne vai rebolar para te deitar você. Mas se você andar no espírito, ela vai penar. Ah, vai penar demais, meu filho, vai rebolar. Agora, se você não andar em espírito ligado, você pode ter certeza de uma coisa, que a sua carne vai entrar na frente, vai fazer coisa. Só que aí o que você colhe? Você colhe o que você semeou nela. O que a palavra fala? Não erreis. O Pai não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. E o que semeia na carne, colhe corrupção. Que corrupção é essa? Está semeando coisa errada? Vai colher coisa errada. Está semeando coisa certa? Vai colher coisa certa. Está semeando ódio? Vai colher ódio. Está semeando briga? Vai colher briga. Está semeando pancadaria? Vai colher pancadaria. Está semeando quebra-pau? Vai colher quebra-pau. É a palavra. Semeou na carne? Vai colher na carne. Semeou no espírito? Você vai colher no espírito. Então, o homem espiritual, gente, é coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Nós somos um homem espiritual. Só que nós não podemos dar ocasião para o quê? Para a nossa carne. Porque se nós dá, aí, não, de forma é muito difícil nós viver em paz se nós der ocasião para ela. Agora, se você der lugar para o espírito, aí você pode ter certeza de uma coisa. Perseguição vem montando em cima de você. E é na hora que a perseguição vem em cima de nós que aí fica aquela briga. Carne e espírito. Carne e espírito brigando. Brigando para quê? Você está sendo perseguido. Brigando para você revidar. Brigando para você revidar. Só que se você é o homem que é o homem espiritual, que está ligado com o Pai aqui, você já vai observar logo e fala, opa, espera aí, tem obra da carne aí. Então o homem espiritual é uma coisa muito séria, uma coisa muito profunda. Você não perde a sua salvação, eu falei, por pouca coisa não. Não é assim igual o sistema religioso fala não. Só que isso aqui é para quem? Isso são para os filhos espirituais entender. Isso não é qualquer pessoa que entende isso. O povo lá fora, isso aqui é loucura. Já pensou chegar aqui e falar para você, você é predestinado à salvação? Você vai virar e vai falar comigo assim, ó. Ah, então, e os outros pessoal, então, como é que fica? Como é que fica os outros pessoal? Então, vai morrer, o Pai vai castigar todo mundo? Quem vai entender o Pai, gente? Quem vai entender o Pai é só os filhos mesmo. O que virou e falou para Faraó? Para isso mesmo te levantei. Para que o meu nome fosse glorificado em ti. Levantou Faraó para quê? Levantou Faraó para perseguir o povo, para perseguir Moisés. Mas para quê? Para que o nome dele fosse glorificado em Faraó. Aí vai, levanta quem? Levanta Judas para trair o filho. Mas levanta 11 discípulos que fosse fiel. Aí você pega e fala, mas por que escolheu Judas então? Isso é maldade um negócio desse, você escolheu os 11 lá e vai e escolhe. Não, não é por causa de quê? Porque Judas era um filho da perdição. Ele próprio falou, ele próprio virou e falou assim, ó, dentre vós eu escolhi 11. Só que um de vós é um diabo. Ele próprio falou. Se ele falou, o que nós podemos fazer? Nós vamos falar que Judas é escolhido, ele que falou, um de vós é um diabo, era Judas, não era nenhum dos outros 11, não era Judas que era o diabo. Então, tanto tem semente do maligno, como tem também semente do Pai. E nós vamos estar estudando isso aqui depois, esse estudo de hoje, Nascido do Espírito, nós vamos estar estudando, eu quero estar depois, pela graça e misericórdia do Pai,
de uma revelação que o Pai me deu a respeito dessa semente que foi lançada. A semente do maligno que foi lançada. No próximo estudo eu quero estar fazendo uma apanhada aqui dentro da revelação e nós vamos entender isso. Quem que é a semente do maligno e quem que é a semente do Pai. Amém? Amém. Então,